Olá, galerinha, tudo bem com vocês? É a professora Rita, estamos aqui de novo para nós fazermos mais uma atividade do Aprender Sempre, da língua portuguesa. Para começarmos, queria que vocês pegassem a apostila, né? Aprender Sempre, lápis, borracha, para nós começarmos. Como vocês estão? Vocês estão bem? Todo mundo bem na sua casa? Família? Enquanto vai passando aqui, que nós já fizemos essa de 1 até 16, eu vou passando aqui, tá? Conversando com vocês. Tô com muita saudade, não vejo a hora de ver vocês, nós voltarmos à nossa rotina no presencial, né? Porque agora nós estamos todos conectados nas telinhas, no celular, do Google Classroom, quem já tem, e vamos continuar na nossa vida, né? Porque nós não podemos perder o foco da aprendizagem. Todos os professores estão empenhados no foco da aprendizagem de vocês. O Aprender Sempre vocês viram que foram vários gêneros textuais, né? Que nós tivemos tirinha, charge, bilhete, diário, né? E agora nós vamos aqui, chegamos. Vamos ler. Deixa eu ver mais um pouquinho. Aqui, deu. Alunos, nos próximos exercícios estudaremos a colocação de pronomes nos textos e os seus usos no dia a dia. Para você saber mais sobre esse assunto, leia alguns apontamentos importantes para a resolução dos problemas, das questões, né? Resolução das questões, perdão. Pronomes oblíquos. Os pronomes se dividem-se em várias classes, mas estudaremos nessa sequência os pronomes pessoais de caso reto e o do caso oblíquo. Então vamos lá? Os pessoais, né? Pessoas, ó, pessoas. Nós temos aqui a primeira pessoa do singular, é a pessoa que fala, eu. A segunda pessoa do singular, a pessoa com quem se fala, tu. Você, né? A terceira pessoa do singular é a pessoa de quem se fala, ele. E nós temos a primeira pessoa do plural, que somos nós, a segunda pessoa do plural, que somos vós, e a terceira pessoa do plural, que somos eles. E aqui, esses eu, tu, ele, nós, vós, eles são os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso oblíquo é o me, comigo, ó. Vamos lá. Eu, me, comigo. Tu, te, contigo. Ele, o, lhe, se, consigo. Nós, nos, conosco. Vós, vos, convosco. Eles, os, as, lhes, se, consigo. Tá? Esse quadro. Vamos abaixo. Assinale as orações seguintes. Encontrei a Marcela ontem. A outra frase, né? Eu a vi passeando pelo shopping. Então você notou que na primeira oração, encontrei a Marcela ontem, o pronome pessoal do caso reto, eu, não está claro, mas podemos identificá-lo pela palavra encontrei, ó. Encontrei a primeira palavra, quem encontrou? Foi eu. Então é eu encontrei. Na segunda, há um pronome pessoal do caso oblíquo, que é a letrinha A. Eu a vi. Pois ele se refere ao substantivo próprio Marcelo. Ó. Quando eu a vi, quem eu encontrei no quem eu encontrei ontem? Não foi a Marcela que eu encontrei? Então, esse azinho aqui está representando a Marcela. Isso quer dizer
que eu não preciso ficar repetitiva. Eu encontrei a Marcela ontem, eu vi a Marcela passeando pelo shopping. Não, eu encontrei a Marcela ontem, eu a vi passeando pelo shopping. Vamos entender como isso ocorre? Entenderam? Então, para não ter palavra repetida, a gente sempre faz o uso do pronomes. Em nossa fala no dia a dia, é comum usarmos os pronomes como na construção abaixo. B. Eu vi ela passeando na praça. Eu vi ela. Não parece que eu uma vi ela? Que você está falando? Eu vi ela. Parece que está falando vi ela. Então, no entanto, em uma linguagem mais formal, né? Mais formal, como é exigida em muitos textos escritos, esses pronomes são substituídos por outros, como os oblíquos. Então, eu a vi passeando na praça, certo? Aqui é no dia a dia, no coloquial, né? No dia a dia, no informal, né? Então, eu vi ela. Agora, se formal, eu a vi passeando na praça. Tudo bem até aqui? Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos na oração pode ser feita de três formas distintas, existindo regras definidas para cada uma dessas formas. Exemplos de colocação pronominal. Não me deram uma caixa de bombons ontem. Próclise. Para acontecer uma próclise, o pronome, ó, esse pronome me, ele é colocado antes do verbo, tá vendo? Se o pronome vir antes do verbo, ele é uma próclise. Agora a outra. Deram-me uma caixa de bombons ontem, entre parênteses, ênclise. A ênclise, para nós falarmos que essa frase, esse pronome é uma ênclise, ele tem que estar o quê? Depois do verbo, tá? Ó, deram-me, o verbo está aqui, ele está depois do verbo. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã, entre parênteses, mesóclise. O que é a mesóclise? Ela tem que estar, deverá ser posto no meio do verbo, ó, dar-me-ão. É como se fosse esse verbo no futuro do presente, ele pode ser no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Vocês lembram do verbo no futuro do presente? É comerão, beberão, eu beberei, partirá, partirei, tá? E o futuro do pretérito seria curia, partiria, amaria. Deu para entender? Vamos lá. Então, aqui. Vamos subir, vou baixar aqui. O uso específico de ênclise, próclise ou mesóclise. Existem diversas situações que justificam o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Ênclise, o pronome é usado depois do verbo. Próclise, o pronome é colocado antes do verbo, apenas quando houver atrativos que justificam o adiantamento do pronome. Mesóclise, o pronome deverá ser posto no meio do verbo quando o verbo estiver conjugado lá no futuro do presente, do indicativo, e no futuro do pretérito do indicativo. Agora vamos continuar a resolver o exercício, caso necessita, volte aos apontamentos acima. Então, ao decorrer desses exercícios que vão vir, é sobre esse conceito que nós acabamos de explicar e ver. Vamos lá. 17. Leia o texto a seguir e depois responde as questões. É verdade que gatos têm medo de água? Gatos não têm medo de água. Eles apenas não gostam de banho. Para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los com cuidado, pois os bichanos são sensíveis e ficam inseguros em situações estranhas. Além disso, o perfume dos shampoos é incômodo para o olfato deles. E já reparou em como eles se lambem muito? Uma das razões para isso é se limpar.
A língua dos gatos é áspera e tem uma superfície saliências em forma de gancho que funcionam como um pente. Ao passá-la lá nos pelos, os animais retiram a sujeira, mantendo a maciez. O comportamento também deixa o pelo impermeável, evita a entrada de água, o que dificulta a multiplicação de parasitas. O texto tem a finalidade de explicar, entreter, advertir ou divulgar. Esse texto está falando sobre quê? Sobre os gatos, que ele tem medo de água, certo? Que eles não podem usar perfume dos shampoos, porque é um incômodo para o olfato deles. Eles usam línguas, tipo assim, para tomar um banho, né? Para se limpar o pelo. Então, ele está o quê? Explicando, certo? Outro. Vamos lá. A palavra grifada, desempenhada, a função e pronome oblíquo em. Então, ó, a palavra grifada, desempenhada, a função e o pronome oblíquo em. Então, nós temos aqui a palavra grifada, eles. Eles apenas não gostam de banho. Então, quem está falando aqui, né? Eles estão falando de quem? B. Para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los com cuidado. Olhem vocês. Pegá-los, quem que vai? Pegá-los. Ele está falando aqui de quem esse aqui, ó? Pegá-los. Para fazer uma boa limpeza é preciso pegá-los com cuidado. Então, esse los, ele está falando dos gatos, certo? Além disso, o perfume dos shampoos é um incômodo para o olfato deles. Tá vendo como a gente usa o pronome para não, ó, los, ó, pegá-los, quer dizer que é os gatos, tá? Teve uma mudança aqui, né, de gatos, colocaram pegá-los, então nós sabemos que é o gato. E aqui para o fato deles também está identificando como o gato. E é ele que está grifado, ó. No A é o eles que está grifado, aqui é o los e na C é deles. E a D, e já reparou como eles se lambem? Ó, eles. Tudo aqui está falando sobre os gatos. Qual alternativa que vocês acham que a palavra grifada desempenha a função de um pronome oblíquo? Eles é um pronome reto, né? Vamos ver. Los, ele não é reto. O deles é um pronome possessivo e eles é um pronome reto. Então, aqui está o pronome oblíquo. Então, a letra B, certo? No trecho, ao passá-la nos pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. O termo refere-se a quê? A água, a limpeza, a língua ou a sujeira? Ó. Ao passá-la nos pelos, o gato passa alguma coisa no pelo. Lembra lá no texto que ele retira a sujeira, perdoa, mantendo a maciez. Vamos lá ver no texto o que ele fala lá. Aqui, ó. Ao passá-la nos pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. O comportamento também deixa o pelo impermeável e evita a entrada da água. Então, aqui, ó. A língua dos gatos é áspera e tem na superfície a saliência de forma de gancho, que funciona como um pente. Ao passá-la, esse passá-la, ela está subentendendo que é a língua, né? Ele usa a língua. Então, qual a alternativa? A, B, C ou D? A 18. Observe o quadrinho abaixo. Observe o quadrinho abaixo e reflita sobre o pronome utilizado pelo autor e sobre sua colocação. Estou preocupado com Hamlet. Esse menino não se comporta direito.
Nem me diga, ninguém em minha família jamais leu um livro. Esse nem aqui mesmo significa um não. Então, quando nós temos a palavras nem, tá? Nunca, porque sempre ele pede, ele é uma pessoa, uma palavra forte. Ele tem que ter esse pronome, porque senão fica assim, ó, nem diga. Não fica estranho? Nem diga. Ou nunca diga, não. Nem me diga, nunca me diga, tá? Por que diga? Não. Por que me diga? Tá? Então, sempre ele puxa o pronome, tá? Nem me diga. Vamos lá. Classifica a colocação pronominal das seguintes frases em prosócrase, êncrase e mesócrase. Isso aqui foi só para ler, para nós observarmos, tá? Classifica a colocação pronominal das seguintes frases em presócrase, êncrase e mesócrase. Vamos lá. A. Ninguém me avisou que você viria hoje. Ó, ninguém me avisou. Nós temos o verbo e o me aqui. Vocês lembram da regrinha da próclise? Estão lembradas? Estão lembrados? A próclise, então, é o quê? Ela é colocada antes do verbo, né? A próclise. Não, ninguém me avisou. Ó, ela está antes do verbo. B. Eles olharam-me com o olhar desconfiado. É próclise, êncrase ou mesócrase? Qual seria essa que vocês acham, hein? Seria a êncrase, né? O que seria mesmo a êncrase? Ela está o quê? Usado depois do verbo, ó. Verbo e ele, pronome vem depois. A professora já te disse que tem livros novos à biblioteca. Seria qual? Próclise, ênclise ou próclise? Ou a mesóclise? Também seria a próclise, né? Porque, ó, nós temos aqui o verbo e depois vem o pronome. Como é que é a próclise mesmo? É o pronome antes do verbo. Então, pronome antes do verbo disso, ó, pronome, aqui tá o verbo, tá? Desejar-te-ei sempre tudo de bom. Lembra que quando ele faz essa separação dos verbos, é a mesma coisa que eu desejarei-te. E ele está no que? No futuro. Lembra quando é no futuro do presente do indicativo, ou futuro do pretérito indicativo, como poderia, esperaria, e no futuro do presente esperarei, esperará. Ele é uma mesóclise, tá? Só vocês voltar lá no conceito que vocês conseguem. Indique a frase que a colocação pronominal está incorreta. É incorreta, hein? Todos me darão razão quando isso chegar ao fim? Será que é A? Todos me darão? Todos me darão, tá aqui antes, ó. Verbo antes. B. Me darão razão quando isso chegar ao fim. Ó, como tá o começo aqui, né? Ela tá no começo e aqui tá o verbo. Então veio antes. Darão razão quando isso chegar ao fim. Esse darão aqui é que teve um erro quando foi fazer impressão. Lê sem se darão, tá? Então, ó, dar-me-ão
razão quando isso chegar ao fim. Então é a mesma coisa que aqui nós temos o verbo no futuro do presente, lembra? É a mesma coisa que darão. D. Darão-me razão quando isso chegar ao fim. Todos. Esse aqui, né, que tá incorreto. Por quê? Ele tinha que desmembrar, lembra? Igual esse daqui, ó. Então é a alternativa D que tá incorreta. 21. Complete as frases seguintes com a opção correta. Quando disseram que havia, ou quando lhe disseram ou quando disseram-lhe. Então é quando lhe disseram o que havia um erro no projeto, ele o quê? Se culpou. Então é a letra A, né? Lhe disseram, ó, quando lhe disseram que havia um erro no projeto, ele se culpou, tá? Então alternativa A. 22. A colocação dos pronomes oblíquos está incorreta em incorreta. Vamos ver. A. De repente deu-lhe um livro para ela ler, né? Aqui nós estamos, peraí, 23. Me perdoa, nós somos 22, né? Que eu falei? É, 22 agora, me perdoa. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em. É isso, está incorreta em. A. Para não aborrecê-lo, tive que sair. Quando sentiu-se em dificuldades, pediu ajuda. C. Não submeterei aos seus caprichos. Ele me olhou algum tempo comovido. Ó, então é o pronome oblíquo. Tem aborrecê-lo, é um pronome oblíquo. Sentiu-se é um pronome oblíquo. Se vocês for lá naquela tabelinha verde, lembra? Não me submeterei aos seus caprichos. Será? Ele me olhou algum tempo comovido. Quem será, gente? Vocês olhando lá naquela tabelinha. Será que é a B, ou a C ou a D? Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Então, é essa daqui, ó, que tá incorreta. Tá? Tá incorreta. Por quê? Porque a palavrinha quando, ele é muito forte. Ó, quando sentiu, não. Então é quando se, o certo seria, ó, quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Não quando sentiu-se, não. Quando se sentiu, tá? Então essa está incorreta. 23. Complete com os pronomes, indica a opção correta dentre as indicadas abaixo. De repente deu-lhe um livro para ler. 2. De repente deu um livro para. 3. Nada mais há entre e você. 4. Sempre houve entendimentos entre e ti. 5. José, espere, vou. Quais das alternativas que vocês acham? A. Ele, me, eu consigo. B. Ela, eu, me, eu contigo. C. Ela, me, com você. D. Ela, me, eu consigo. E. Ela, eu, me contigo. Vamos ver. Aqui, ó. Se fosse aqui,
De repente deu um livro para ele ler. De repente deu um livro para mim. Para mim não é índio. Para mim nada. Não pode. Para mim. Para mim. Será que é para mim? Será que é essa? Ah, não. É para aqui, ó. De repente eu li o livro para ele ler. De repente deu um livro para mim. Nada mais entre eu e você. Sempre houve entendimento entre eu e ti. Será que é A ou a B? O a C, o a D ou a E? Qual será? Vamos lá ver a C. De repente deu-lhe um livro para ela ler. De repente deu um livro para mim ler. Não, nada mais há entre mim e você. E sempre houve entendimento entre mim e ti. José esperou. José, espere. Vou com você. Então, será que seria a C? Ou A? Vamos ver qual que vocês marcariam, tá? Será que é a C? Vamos lá. 24. Assinale a alternativa que apresenta o erro de colocação pronominal. A. Tem um erro de colocação pronominal, tá? Você não devia calar-se. B. Não lhe darei qualquer informação. C. O filho não entendeu. D. Se apresentar-lhe os pêsames, faço ou discretamente. Então, ó, você não devia calar-se. Colocação pronuncial. Desculpa. Não há um erro aqui. Não lhe darei qualquer informação, também não há um erro. O filho não atendeu, também não há erro. Então aqui é desse. Se apresentar-lhe os pêsames, faça. Ele tinha que estar aqui, ó. Se lhe apresentar, porque se apresentar os pêsames. Olha como que fica sem sentido, ó. Se apresentar os pêsames. Não, agora. Se lhe apresentar os pêsames, então é a letra D. E a última. Não, é a 25. Pronome pessoal abrigo ato está bem colocado em um só. Ah, tá. Agora é 25. O pronome pessoal o pronome pessoal oblíquo ato não está bem colocado em um só dos períodos? Qual? Aqui ó, nós temos dois períodos, tá? Aqui nós temos um período, aqui é o segundo. Aqui antes da vírgula é um período, depois da vírgula é outro período, aqui é um período, aqui é outro período. Antes da vírgula é um período e aqui é outro período. Então, nós temos dois períodos. Aqui não é um período simples, é um período composto, com duas frases, certo? A. Vou tomar aqui. Desculpa que eu estava tomando um pouco de água, porque eu falei muito. Eu estava ficando rouca. Vamos lá. Isto me não diz respeito, respondeu-me ele afetadamente. Então está correto, né? Ó. É difícil, tá certo. Ó. Isto me, ó, afetadamente. A C, a B. Segundo deliberou-se na sessão, espero que todos apresentam-se na hora conveniente. Segundo, ó, C, pronome átono, tá aqui, é o pronome átono, pronome átono, aqui. Segundo, deliberou-se, pronome átono, C. Espero que todos apresentem o C, ó, outro pronome átono, então tá certo. A primeira, segundo período, o primeiro, segundo período. Me entenda, pronome também, ó.
Ato, tá no pronome oblíquo, átono, tá aqui, ó, entendeu? E lê também, então tá no pronome oblíquo, átono, né? Então, agora o conselho que dão-nos os pais, levamos-los em conta mais tarde. Levamos-los. Então, tem uma aqui que não tá errada, né? O que dão-nos os pais. Então é a letra D, que está certo num período e no outro período não está. E a última, para nós finalizarmos, é a 26. Marca a opção em que a forma pronominal utilizada está incorreta. A. É difícil para mim praticar certos exercícios físicos. B. Ainda existem muitas coisas importantes para eu fazer. C. Os chinelos da aposentadoria não são para ti. D. Quando a aposentadoria chegou, eu caí em si. Quando eu caio em mim, né? Não tem como eu cair em si. Si é você, mim sou eu. Então, ó, quando a aposentadoria chegou, eu caí em mim, não em si. Então, essa está incorreta, tudo bem? Já pensaram na 23? Qual seria? A 23, a correta opção é a C, certo? De repente, deu-lhe um livro para ela ler. De repente, deu um livro para mim. Nada mais entre mim e você. 4. Sempre houve entendimento entre mim e ti. E espere, vou com você. Espero ter sido clara com vocês, objetiva. Desculpa. Qualquer dúvida pode me chamar no meu PV, tá? Que estou toda para atender vocês, tá bom? E termina o nosso Aprender Sempre. Se vocês não têm ainda essa apostila do Aprender Sempre, por favor, vão até a escola vai estar aberta terças e quinta-feira, das 10 horas às 15 horas. Espero que nós possamos se encontrar logo presencial, senão nós estaremos aqui no grupo do WhatsApp, nas aulas online. Não esqueçam de assistir às aulas online, de registrar nos seus cadernos o tema da aula, o dia, tá? Não esqueçam de fazer, quando o professor pedir também as atividades no grupo do WhatsApp, que nós vamos estar trabalhando o Aprender Sempre, que eu terminei hoje com vocês, tá? E nós vamos estar também fazendo as aulas online, que os professores também vão estar assistindo com vocês, para nós propormos atividades conforme também o centro de mídias, ou no Facebook, ou no YouTube, ou na TV Cultura 2.3, né? Vocês viram onde vocês vão, se perder alguma aula, tem reprisa no YouTube, e nós vamos ver o caderno do aluno. Então, muito obrigada. Até outro dia, se Deus quiser. Beijos.